25 de março, a Anunciação da Virgem Sempre Abençoada. Este é um grande dia, não só para o homem, mas até para o próprio Deus, pois é o aniversário do evento mais solene que o tempo já testemunhou. Neste dia, a palavra divina, pela qual o Pai criou o mundo, foi feita carne no ventre de uma virgem, e habitou entre nós. João 1:14, devemos gastá-lo em alegria. Enquanto adoramos o Filho de Deus que se humilhou ao tornar-se assim o homem, agradeçamos ao Pai, que tanto amou o mundo, como a dar ao seu único Filho begotem. João 13:16. Vamos agradecer ao Espírito Santo, cujo todo-poderoso poder alcança o grande mistério. Estamos no meio da Quaresma, e no entanto as alegrias inefáveis do Natal estão sobre nós. O nosso Emanuel é concebido neste dia, e, daqui a 9 meses, nascerá em Belém, e os anjos convidar-nos-ão a vir e honrar o doce Babe. Durante a semana septuagésima, meditamos sobre a queda dos nossos primeiros pais, e a tripla sentença pronunciada por Deus contra a serpente, a mulher e Adão. Os nossos corações estavam cheios de medo enquanto refletimos sobre a maledicação divina, que os efeitos devem ser sentidos por todas as gerações, até mesmo até o fim do mundo. Mas, no meio dos anátemas então pronunciados contra nós, houve uma promessa feita pelo nosso Deus. Era uma promessa de salvação, e isso encostou a esperança dentro de nós. Ao pronunciar a sentença contra a serpente, Deus disse que a sua cabeça deveria um dia ser esmagada, e que, também, por uma mulher. Chegou a hora do cumprimento desta promessa. O mundo está na expectativa há 4.000 anos, e a esperança da sua libertação tem sido mantida, apesar dos seus crimes. Durante este tempo, Deus fez uso de milagres, profecias e tipos, como uma renovação do noivado em que se meteu com a humanidade. O sangue dos Messias passou de Adão a Noé, de Shem a Abraão, Isaque e Jacob, de Davi e Salomão a Joaquim, e agora flui nas veias de Maria, filha de Joaquim. Maria é a mulher por quem deve ser tirada da nossa raça a maldição que lhe está sobre ela. Deus decretou que ela devia ser imaculada, e, assim, estabeleceu uma inimizade inconciliável entre ela e a serpente. Ela, filha de Eva, deve reparar todas as lesões da queda da mãe. Ela está a criar o seu sexo, a degradação em que foi lançado. Ela deve cooperar, direta e realmente, na vitória que o Filho de Deus está prestes a ganhar sobre o seu inimigo e o nosso inimigo. Uma tradição, que veio da era apostólica, diz-nos que o grande mistério da encarnação foi alcançado no dia 25 de março. Santo Agostinho, de Trinitado, livro 4, ch 5, foi a hora da meia-noite, quando a mais Santa Virgem estava sozinha e absorvida em oração, que o arcanjo Gabriel apareceu diante dela, e pediu-lhe, em nome da Santíssima Trindade, que consentisse em se tornar a Mãe de Deus. Ajudemos, em espírito, nesta maravilhosa entrevista entre o anjo e a Virgem, e, ao mesmo tempo, pensemos naquela outra entrevista, que teve lugar entre Eva e a serpente. Um santo bispo e mártir do século II, São Irenaeus, que tinha recebido a tradição dos próprios discípulos dos apóstolos, mostra-nos que Nazaré é o homólogo do Éden. Contra Heresias livro 5, ch 19. No Jardim das Delícias, há uma virgem ou um anjo, e uma conversa ocorre entre eles. Em Nazaré, uma virgem também é falada por um anjo, e ela responde-lhe, mas o anjo do paraíso terrestre é um espírito de escuridão, e ela de Nazaré é um espírito de luz. Em ambos os casos, é o anjo que tem a primeira palavra. Por quê? Disse a serpente a Eva, porque Deus ordenou que não comesse de todas as árvores do paraíso? Sua pergunta implica impaciência e uma solicitação ao mal, tem desprezo pela frágil criatura quem a dirige, mas odeia a imagem de Deus que está sobre ela. Veja, por outro lado, o anjo dá à luz, vê com que compostura e tranquilidade ela se aproxima da Virgem de Nazaré, a nova Eva, e como respeitosamente ela se curva diante dela, viva a saudação. O Senhor está contigo. Abençoado tu entre as mulheres. Tal linguagem é evidentemente do céu, nenhum, mas um anjo poderia falar assim com Maria. Eva imprudentemente ouve as palavras do tentador, ela responde-lhe. Ela entra em conversa com uma que se atreve a pedir-lhe para questionar a justiça das ordens de Deus. Sua curiosidade a incita. Ela não tem desconfiança na serpente, isto leva a desconfiar do seu Criador. Maria ouve o que Gabriel lhe falou, mas esta virgem mais prudente está silenciosa. Ela está surpreendida com os elogios que lhe foram dados pelo anjo. O mais puro e humilde das virgens tem um pavor de elogios, e o mensageiro celestial não pode obter nenhuma resposta dela até que ela tenha explicado completamente a sua missão por estas palavras.
Não tema, Maria, pois tu encontras a graça com Deus. Eis que conceberás no teu ventre, e que trarás um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado de Filho do Alto, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele governará na casa de Jacob para sempre, e do seu reino não haverá fim. Que magníficas promessas são estas que lhe são feitas em nome de Deus! Que glória maior poderia ela, filha de Judá, desejar? Sabendo também, como ela, que a feliz mãe dos Messias é ser objeto da maior veneração. E mesmo assim, tenta não. Ela consagrou para sempre a sua virgindade a Deus, para que ela possa estar mais unida a Ele pelo amor. O maior privilégio possível, se for para ser com a condição de ela violar este voto sagrado, seria menos do que nada na sua opinião. Assim, responde ao anjo, como é que isto deve ser feito? Porque não conheço o homem. A primeira Eva evidencia tal prudência ou desinteresse. Assim que o espírito perverso lhe assegurou que ela pode quebrar o mandamento do seu benfeitor divino e não morrer, que o fruto da sua desobediência será um conhecimento maravilhoso, que a colocará em igualdade com o próprio Deus, do que ela imediatamente rende, é conquistada. O seu amor próprio fê-la esquecer de uma só vez o dever e a gratidão, está encantada com a ideia de ser libertada da dupla gravata, que a liga ao seu Criador. Tal é a mulher que causou a nossa perdição. Mas quão diferente é ela que foi para nos salvar. O primeiro não se preocupa com a sua posteridade, ela olha apenas para os seus próprios interesses. Este esquece-se de pensar apenas no seu Deus, e nas afirmações que tem ao seu serviço. O anjo, encantado com esta sublime fidelidade, responde assim a pergunta que lhe foi colocada por Maria, e revela-lhe os desígnios de Deus. O Espírito Santo virá sobre si, e o poder do mais alto irá ofuscar-te. E, portanto, também o santo que nascerá de ti, será chamado de Filho de Deus. E eis que a tua prima Elizabeth, ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês com ela que é chamado estéril, porque nenhuma palavra será impossível com Deus. Dito isto, está em silêncio, e aguarda reverentemente a resposta da Virgem de Nazaré. Vamos olhar mais uma vez para a Virgem do Éden. Mas o espírito perverso terminou de falar do que Eva lança um olhar ansiado para o fruto proibido. Ela está impaciente para desfrutar da independência que é para trazê-la. Ela estica precipitadamente a mão, ela arranca a fruta, ela come-a, e a morte toma posse dela, a morte da alma, pois o pecado apaga a luz da vida, e a morte do corpo, que, sendo separado da fonte da imortalidade, torna-se um objeto de vergonha e horror, e finalmente desmorona-se em pó. Mas vamos desviar os olhos deste triste espetáculo e fixá-los em Nazaré. Maria ouviu a explicação do anjo do mistério. A vontade do céu é dado a conhecer a ela, e como é uma grande honra trazê-la. Ela, a humilde criada de Nazaré, deve ter a inefável felicidade de se tornar a mãe de Deus, e no entanto o tesouro da sua virgindade deve ser-lhe deixado. Maria curva-se perante esta vontade soberana, e diz ao mensageiro celestial: Eis a serva do Senhor, seja ela feita a mim de acordo com a tua palavra. Assim, como observam os grandes São Irenaeus e tantos dos santos padres, a obediência da segunda Eva reparou a desobediência da primeira, pois tão cedo a Virgem de Nazaré fala o seu fiat, seja feito, do que o Filho eterno de Deus, que, de acordo com o decreto divino, aguardava esta palavra, está presente, pela operação do Espírito Santo, no casto ventre de Maria, e lá começa a sua vida humana. Uma virgem é uma mãe, e mãe de Deus, e é o consentimento desta virgem à vontade divina que a fez conceber pelo poder do Espírito Santo. Este mistério sublime coloca entre a palavra eterna e uma mera mulher as relações entre filho e mãe, dá ao Deus Todo-Poderoso um meio pelo qual ele pode, de uma forma digna de sua majestade, triunfar sobre Satanás, que até agora parecia ter prevalecido contra o plano divino. Nunca houve uma derrota mais completa ou humilhante do que aquela que foi hoje conquistada sobre Satanás. A frágil criatura, sobre a qual tinha triunfado tão facilmente no início do mundo, agora ergue-se e esmaga sua orgulhosa cabeça. Eva conquista em Maria. Deus não escolheria o homem para o instrumento da sua vingança. A humilhação de Satanás não teria sido grande o suficiente, e, portanto, aquela que foi a primeira presa do inferno, a primeira vítima do tentador, é selecionada como a que é dar batalha ao inimigo. O resultado de um triunfo tão glorioso é que Maria deve ser superior não só aos anjos rebeldes, mas a toda a raça humana, sim, a todos os anjos do céu. Sentada no seu exaltado trono, ela, a Mãe de Deus, será a rainha de toda a criação.
Satanás, nas profundezas do abismo, vai eternamente lamentar o seu ter se atrevido a dirigir o seu primeiro ataque contra a mulher, pois Deus agora a vingou tão gloriosamente, e no céu, o próprio cherubim e serafim admiram reverentemente Maria, e consideram-se honrados quando ela sorri sobre eles, ou emprega-os na execução de qualquer um dos seus desejos, pois ela é a mãe de seu Deus. Portanto, é que nós, os filhos de Adão, que fomos raptados pela obediência de Maria do poder do inferno, solenizemos este dia da Anunciação. Bem, podemos dizer de Maria aquelas palavras de Débora, quando ela cantou a sua canção de vitória sobre os inimigos do povo de Deus. Os homens valentes cessaram, e descansaram em Israel, até que Débora surgiu, uma mãe surgiu em Israel. O Senhor escolheu novas guerras, e Ele próprio derrubou os portões dos inimigos. Juízes 5:7-8, refira-nos também a Santa Mãe de Jesus estas palavras de Judia, que, pela sua vitória sobre o inimigo, foi outro tipo de Maria, louvado vós, Senhor nosso Deus, que não lhes abandonou essa esperança nele. E por mim, a sua serva, cumpriu a sua misericórdia, que prometeu à casa de Israel, e ele matou o inimigo do seu povo pela minha mão esta noite. O Senhor Todo-Poderoso bateu-lhe, e deveu-o nas mãos de uma mulher, e matou-o. Jude 13:17-18, 16:7. Primeiras Vésperas. Quando a Anunciação recai em qualquer outro dia que não segunda-feira, as primeiras vésperas desta festa são cantadas antes do meio-dia, de acordo com a regra prescrita para os dias rápidos da Quaresma, mas quando cai uma segunda-feira, este escritório é celebrado no momento normal das vésperas, e apenas uma comemoração do domingo pelo Magnificat Antifon e a oração. O escritório das primeiras vésperas é sempre o início de uma festa. Os antífonos das vésperas, nos quais vamos ajudar, são retirados do Evangelho de São Lucas, onde o evangelista nos revela a sublime entrevista entre o anjo e a Virgem. Os salmos são aqueles que a tradição consagrou para a celebração das glórias de Maria. Temos em outros lugares, 10:8, Advent Vespers, mostrado como cada um dos 5 se refere à Mãe de Deus. ANT. O anjo Gabriel foi enviado para Maria, uma virgem, espoletado a José. O Senhor disse ao meu Senhor, seu filho, sente-se à minha direita, e reine comigo. Até que, no dia da tua última vinda, faço dos teus inimigos o teu banco dos pés. Ó Cristo! O Senhor teu Pai, enviará o cetro do teu poder para fora de Sião, daí governas tu no meio dos teus inimigos. Contigo está o principado no dia da tua força, no brilho dos santos, para o Pai disse-te, do útero, antes da estrela do dia, eu beite. O Senhor jurou, e não se arrependerá, disse, falando de ti, o homem Deus, tu és um padre para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Portanto, Padre, o Senhor, o teu Filho, está à tua direita, ele tem reis partidos na argila da sua ira. Também julgará entre as nações, preencherá as ruínas do mundo, esmagará as cabeças na terra de muitos. Vem agora com humildade, ele beberá, à maneira, da torrente de sofrimentos, por isso, levantará a cabeça. ANT. O anjo Gabriel foi enviado para Maria, uma virgem, espoletado a José. Ante. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo, abençoado tu entre as mulheres. Leitura de Psalm 112. Ante. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo, abençoado tu entre as mulheres. ANT. Não tema, Maria, tu encontras a graça com Deus, eis que conceberás, e que trarás um filho. Leitura de São 121. ANT. Não tenhas medo, Maria, pois tu encontras a graça com Deus, eis que tu conceberás, e que trarás um filho. ANT. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará para sempre. Leitura de São 126. ANT. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará para sempre. ANT. Eis a serva do Senhor, seja feito a mim de acordo com a tua palavra. Leitura de Psalm 147. ANT. Eis a serva do Senhor, seja feito a mim de acordo com a tua palavra. Capítulo 1. Is. 7. Eis que uma virgem conceberá e terá um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel. Ele deve comer manteiga e mel, que ele possa saber recusar o mal, e escolher o bem. Ave, Maria Estela. Ave, estrela do mar. Abençoada Mãe de Deus, mas sempre virgem. Ó feliz portão do céu.
Tu que recebes o ave dos lábios de Gabriel, confirma-nos em paz, e por isso deixa que Eva seja transformada num ave de bênção para nós. Solta as correntes do pecador, traz luz às cegas, afasta-nos dos nossos males, e pede-nos todas as coisas boas. Mostre-se uma mãe, e ofereça as nossas orações a ele, que nasceria de ti, quando nascesse para nós. Ó incomparável Virgem, e mansa dos mansos, obtém-nos o perdão dos nossos pecados, e faz-nos mansos e castos. Obter-nos pureza de vida, e uma peregrinação segura, que podemos estar unidos contigo na visão feliz de Jesus. Louvado seja Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus, e ao Espírito Santo, aos três um elogio próprio. Amém. Ave, Maria, cheia de graça. O Senhor está contigo. Antífona do Magnificat. O Espírito Santo virá sobre ti, ó Maria, e o poder do mais alto ofuscar-te-á. Vamos rezar. Ó Deus, que não ficou satisfeito por a tua palavra, quando o anjo entregou a sua mensagem, levar carne no ventre da Virgem Maria, dar ouvido às nossas humildes petições, e conceder, que nós que acreditamos que ela seja verdadeiramente a Mãe de Deus, possa ser ajudada pelas suas orações. Através do mesmo, etc. Missa. A Igreja tomou a maior parte dos cânticos da missa de hoje do 44º Salmo, onde o profeta real celebra o mistério da encarnação. Nintroite, saúda Maria como a rainha da raça humana, a quem todas as criaturas devem prestar homenagem respeitosa. Foi a sua virgindade que se adaptou a Maria para se tornar a Mãe de Deus. Esta virtude será imitada na Igreja, e cada geração produzirá milhares de virgens sagradas, que caminharão nos passos de sua mãe e do seu modelo. Introdução. Todos os ricos entre o povo suplicarão ao teu semblante, depois de suas virgens serem trazidas ao rei, os seus vizinhos serão trazidos para ti de alegria em alegria. Pes. O meu coração proferiu uma boa palavra, falo as minhas obras com o rei. Vê glória, etc. a todos os ricos. Na coleção, a Igreja glorifica-se na sua fé na divina maternidade, ela apresenta-o como uma reivindicação para o intercedindo de Maria por ela com este Deus, que é o seu Filho. Este dogma de Maria ser a Mãe de Deus baseia-se no mistério da encarnação, que é a base da nossa fé, e foi realizado neste dia 25 de março. Recolher. Ó Deus, que não ficou satisfeito por a tua palavra, quando o anjo entregou a sua mensagem, levar carne no ventre da Virgem Maria, dar ouvido às nossas humildes petições, e conceder, que nós, que acreditamos que ela seja verdadeiramente a Mãe de Deus, possamos ser ajudadas pelas suas orações. Através do mesmo, Andic. A isto é adicionado o Collect for the Ferial of Quaresma. A Epístola. Lição do profeta Isaías 7:10-15. Naqueles dias, o Senhor falou a Achaz, dizendo: Pergunte-te um sinal do Senhor teu Deus, quer para a profundidade do inferno, quer para a altura acima. E Achaz disse: Não vou pedir, e não vou tentar o Senhor. E ele, Isaías, disse: Ouçam-vos, portanto, ó casa de Davi, é uma pequena coisa para ti ser grave para os homens, que também estás grave para o meu Deus. Portanto, o próprio Senhor lhe dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e terá um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel. Ele deve comer manteiga e mel, que ele possa saber recusar o mal, e escolher o bem. O profeta está a falar com o rei perverso que se recusou a aceitar uma prova milagrosa da misericordiosa proteção de Deus sobre Jerusalém, e ele faz disto uma oportunidade para anunciar ajuda em grande portento que celebramos hoje. Uma virgem conceberá e carregará um filho. E quando foi que Deus cumpriu a profecia? Foi numa época em que a humanidade parecia ter atingido o mais alto tom de maldade, e quando a idolatria e a imoralidade reinavam em todo o mundo. A plenitude do tempo veio, e a tradição, que tinha encontrado o seu caminho em todos os países, que uma virgem deveria trazer um filho, era muito interessante. Este é o dia em que o mistério foi realizado. Vamos adorar o poder de Deus e a fidelidade com que cumpre as suas promessas. O autor das leis da natureza suspende-as, ele age independentemente deles. A virgindade e a maternidade estão unidas na mesma criatura, pois a criança que vai nascer é Deus. Uma virgem não poderia trazer para além de Deus. O filho de Maria é, portanto, chamado Emanuel, isto é, Deus conosco. Vamos adorar este Deus, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, que assim se humilha. Doravante, terá todas as línguas confessando, não só a sua divindade, mas também a sua natureza humana,
que assumiu para nos redimir. A partir de hoje, ele é verdadeiramente o filho do homem. Permanecerá 9 meses no ventre da mãe, como outras crianças. Tal como eles, ele, após o seu nascimento, será alimentado com leite e mel. Ele santificará todas as fases da vida humana, desde a infância até a masculinidade perfeita, pois ele é o novo homem, que desceu do céu para que pudesse restaurar o velho. Sem perder a divindade, ele partilha do nosso fraco ser finito, que pode fazer de nós partedores da natureza divina. 2 Pedro 1,4. No gradual, a igreja une-se com Davi ao elogiar a beleza do Emanuel, o seu reino e a sua força, pois ele vem com humildade, que pode voltar a erguer-se na glória, vem dar batalha para poder conquistar e triunfar. Gradualmente. Graça espalhada nos seus lábios, portanto, o Senhor abençoou-te para sempre. Para a tua verdade, mansidão e justiça, deves-te guiar a tua mão direita maravilhosamente. A igreja continua a mesma canticle no trato, mas é em louvor de Maria, da Virgem e da Mãe. O Espírito Santo ama pela sua beleza incomparável, é neste dia que ela ofusca e ela concebe a palavra. Onde está uma glória como a de Maria, que é objeto de complacência para as 3 pessoas da Trindade? Deus não poderia criar nada mais exaltado do que a Mãe de Deus. Davi previu como esta, a sua filha, receberia homenagem dos grandes da terra, e como ela ia estar rodeada de virgens sagradas, que a seguiriam como rainha e modelo. Este dia é também o triunfo da sua virgindade, pois é elevado à dignidade da divina maternidade. O seu triunfo liberta o seu sexo da escravatura, e torna-o capaz de tudo que é honroso e grandioso. Trato. E Arquém, ó filha, e veja, incline o teu ouvido, pois o rei é elevado com a tua beleza. Todos os ricos entre o povo suplicarão o teu semblante, as filhas dos reis honrar-te-ão. As virgens serão trazidas na sua comitiva ao rei, as virgens, os seus companheiros, serão apresentados a nós. Serão trazidos com alegria, serão trazidos para o templo do rei. O Evangelho. Siquela do Santo Evangelho segundo Lucas 1:26-38. Nessa altura, o anjo Gabriel foi enviado de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, para uma virgem espoletou para um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo a entrar, disse-lhe, Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo, abençoado és tu entre as mulheres. Quem ouviu, estava perturbado com o seu ditado, e pensou consigo mesmo que tipo de saudação este deveria ser. E o anjo disse-lhe, não tenhas medo, Maria, pois tu encontras a graça com Deus. Eis que conceberás no teu ventre, e que trarás um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado de Filho do Alto, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele governará na casa de Jacob para sempre, e do seu reino não haverá fim. E Maria disse ao anjo, como é que isto deve ser feito, porque eu não conheço o homem? E o anjo respondendo, disse-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do mais alto irá ofuscar-te. E, portanto, também o santo que nascerá de ti, será chamado de Filho de Deus. E eis que a tua prima Elizabeth ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês com ela que se chama estéril, porque nenhuma palavra será impossível com Deus. E Maria disse, eis a serva do Senhor, seja ela feita a mim de acordo com a tua palavra. Por estas últimas palavras tuas, ó Maria, a nossa felicidade está assegurada. Tu consentes o desejo do céu, e o teu consentimento traz-nos o nosso Salvador. Virgem Mãe, abençoado entre as mulheres. Unimos os nossos agradecimentos com a homenagem que vos é paga pelos anjos. Por nós é a nossa ruína reparada, em nós é a nossa natureza restaurada, pois tu tens forjado a vitória do homem sobre Satanás. São Bernardo, numa das suas homilias sobre este evangelho fala assim, alegra-te, ó teu pai Adão. Mas tu, ó mãe Eva, ainda mais alegrar-se. Eram os nossos pais, mas também eram os nossos destruidores. E o que é pior, tu tinhas feito a nossa destruição antes de nós dares a luz. Ambos devem ser consolados numa filha como esta, mas tu, ó Eva, que não foi a primeira causa do nosso infortúnio, e cuja humilhação desceu sobre todas as mulheres, tu tens uma razão especial para te regozijares com Maria. Porque chega agora que humilhação é tirada, nem o homem pode mais queixar-se da mulher, a partir de antigamente, quando ela estupidamente procurou desculpar-se, e cruelmente colocou toda a culpa nela, dizendo, a mulher, a quem me deste, deu-me a árvore, e eu comi. Vai,
Eva, a Maria, vai, mãe, a tua filha, deixa a tua filha tomar o teu papel, e libertar-te da tua desgraça, e reconciliar-te com seu pai, pois se o homem caiu por uma mulher, ela é criado por uma mulher. O que é este tu dizeres, Adão? A mulher, a quem me deste, deu-me a árvore, e eu comi. Estas são palavras perversas, longe de Efacinga tua culpa, eles agravam o número, mas a sabedoria divina conquistou a tua maldade ao encontrar no tesouro da sua própria misericórdia inesgotável um motivo de perdão, que ele tinha procurado em vão provocar ao questionar-te. No lugar da mulher, de quem se queixa, ela dá-te outra. Eva foi tola, Maria é sábia. Eva estava orgulhosa, Maria é humilde. Eva deu-te a árvore da morte, Maria te dará a árvore da vida. Eva ofereceu-te um fruto amargo e envenenado, Maria vai dar-te o doce fruto que ela própria vai trazer, o fruto da vida eterna. Mude, então, a tua desculpa perversa em um ato de ação de graças, e diga, a mulher, a quem me deste, ó Senhor, deu-me a árvore da vida, e eu comia, e é mais doce do que o mel para minha boca, pois por ela tem-me dado a vida. São Bernardo, o Humil. 2. Super Senhora é. No ofertório, a igreja dirige-se a Maria nas palavras que lhe foram ditas pelo arcanjo, as quais acrescenta também as usadas por Isabel, quando saudou a mãe de seu Deus. Ofertório. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo, abençoado és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. No segredo, a igreja renova sua profissão de fé no mistério da encarnação. Ela confessa a realidade das duas naturezas, divina e humana, em Jesus Cristo, o Filho de Deus e Filho de Maria. Segredo. Fortaleçamos, imploramos a você, ó Senhor, na nossa alma, os mistérios da verdadeira fé, que nós que o confessamos, que foi concebido de uma virgem, para ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possa, pelo poder da sua ressurreição salvadora, merecer vir as alegrias eternas. Através do mesmo, etc. A isso é acrescentado o segredo para a feria da Quaresma. A grandeza da solenidade obriga a Igreja a substituir, pelo prefácio Quaresma, a que usa nas festas de Nossa Senhora. Prefácio. É verdadeiramente conhecer e justo e disponível para a salvação, que devemos sempre e em todos os lugares, agradecer a Ti, Santo Senhor, Padre Todo-Poderoso, Deus Eterno, e que devemos louvar, abençoar e glorificar, na anunciação da Santíssima Maria, sempre uma Virgem, que pela ofuscante do Espírito Santo, concebeu o tão único Filho begotem, e a glória da sua virgindade ainda permanece, trouxe ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Por quem os anjos louvam vossa majestade, os dominations adoram-na, os poderes tremem diante dele, os seus e as virtudes celestiais, e o abençoado Serapim, com jubileu comum, glorifica-lo. Junto com quem, suplicamos-te que possamos ser admitidos a juntarmos-nos às nossas humildes vozes, dizendo, Santo, 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 Santo. O hino da comunhão repete as palavras proféticas da epístola. É uma virgem que ele concebeu e trouxe a ele, que, sendo Deus e homem, é também o pão vivo que desceu do céu, pelo qual Deus está conosco, e em nós. Comunhão. Eis que uma virgem conceberá e apresentará um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel. Na pós-comunhão, a Igreja recorda com gratidão todos os mistérios que Deus alcançou para a nossa salvação, e que foram as consequências do de hoje. Após a encarnação, que uniu o Filho de Deus à nossa natureza humana, tivemos a paixão deste nosso divino Redentor, e a sua paixão foi seguida pela sua ressurreição, pela qual triunfou sobre a nossa morte inimiga. Pós-comunhão. Por forte, nós suplicamos-te, ó Senhor, vossa graça nos nossos corações, que nós, a quem a encarnação de Cristo teu Filho foi dado a conhecer pela mensagem de um anjo, poderemos, pela sua paixão e cruz, ser trazidos à glória da sua ressurreição. Através do mesmo, etc. Ó Emanuel, Deus conosco. Que, como diz a tua igreja no seu hino, sendo para te enfrentar para entregar o homem, não desprezou o ventre da virgem, toda a raça humana dá graças a ti, neste dia, pela tua vinda misericordiosa. Ó palavra eterna do Pai. Não era suficiente para te ter atraído o homem do nada pelo teu poder, o teu amor exaustivo seguiria até mesmo o abismo da miséria em que ele tinha caído. Por pecado, o homem tinha perdido a dignidade que lhe tinha dado, que ele poderia recuperá-la. Tu fizeste vir pessoalmente assumir a sua natureza, de modo a elevá-lo novamente a ti próprio. Em si,
A partir de hoje e para toda a eternidade, Deus é feito homem, e o homem é feito de Deus. Vossa encarnação é o cumprimento das promessas feitas no cantículo. Tu uniste a natureza humana, e é no ventre virginal de uma filha de Davi que celebras estes dispositivos inefáveis. Uma humilhação incompreensível. Ó glória inefável! A humilhação é para o Filho de Deus, a glória é para o Filho do homem. Assim, tu amaste-nos, ó palavra divina. Os anjos rebeldes caíram, e tu fizeste deixá-los no abismo. Caímos, e tu tinhas piedade de nós. Um único olhar de vossa piedade teria bastado para nos salvar, mas não satisfaria o seu amor. Portanto, tu desces a este mundo do pecado, assumiste a forma de um escravo, Filipenses 2:7, e levas uma vida de humilhação e sofrimento. O Ultimate Flesh, que compõe a não julgar, cabana para salvar. João 12:47, adoramos-te, elogiamos-te, amamos-te. Faça-nos digno de tudo o que o teu amor te levou a fazer por nós. Saudamos-te, ó Maria, cheia de graça, neste dia em que tu foste receber a tua sublime dignidade de Mãe de Deus. A tua pureza incomparável atraiu-te o amor do grande Criador, e a tua humildade atraiu para o teu ventre. Sua presença dentro de ti aumentou a santidade do teu espírito e a pureza do teu corpo. O que deve ter sido a tua felicidade em saber que este Filho de Deus vivia pela tua vida, e estava a tirar da tua própria substância novo ser, que o seu amor por nós o induziu a assumir. Entre ti e ele forma-se aquela união inefável que não é concedida a mais ninguém a não ser a ti. Ela é o teu Criador, e tu és a sua mãe. Ela é teu filho, e tu és a sua criatura. Cada joelho se curva diante dele, ó Maria. Pois ele é o grande Deus do céu e da terra, mas cada criatura reverencia-te, também, pois tu tens te carregado no teu ventre, tu tens te alimentado com o teu peito, tu só podes dizer-lhe, assim como seu Pai Celestial, tu és o meu filho. Ó Mãe de Jesus! Tu és o maior das obras de Deus, recebes a humilde homenagem da humanidade, pois és mais querido para nós, vendo que tu és da mesma carne e sangue que nós mesmos. Tu és uma filha de Eva, mas sem o seu pecado. Pela obediência aos decretos divinos, salvas a tua mãe e a sua raça, tu restauras Adão e os seus filhos a inocência que tinham perdido. Jesus, a quem tu carregas no teu ventre, é a nossa promessa de que todas estas bênçãos serão nossas, e é por ti que ele vem ter conosco. Sem Jesus, devemos permanecer na morte, sem si, não devemos tê-lo tido para nos redimir. É do teu ventre virginal que ele recebe o precioso sangue que será o nosso resgate, esse sangue cuja pureza protegeu na tua imaculada conceição, e que se torna o sangue de Deus pela união que é consumada em ti do divino com a natureza humana. Hoje, ó Maria, é cumprida em ti a promessa feita por Deus após o pecado de Adão, que ele colocaria inimizade entre a mulher e a serpente. Até então, a raça humana não teve a coragem de resistir ao inimigo, era subserviente a ele, e em todo lado estavam os altares erguidos em sua honra, mas, neste dia, a sua cabeça é esmagada debaixo do teu pé. Sua humildade, a tua pureza, a tua obediência, conquistaram-no, a sua tirania é verificada. Por você somos entregues a partir da sua influência, e nada, mas a nossa própria perversidade e ingratidão poderia novamente dar-lhe o domínio. Não que isto seja, ó Maria. Venha para a nossa ajuda. Durante esta temporada de arrependimento, humildemente reconhecemos que abusamos da graça de Deus. Imploramos a ti, nesta festa da vossa anunciação, interceder para nós com aquele que, neste dia, se tornou teu filho. Santa Mãe de Deus. Pela saudação dirigida a ti pelo anjo Gabriel, pelo teu medo virginal, pela tua fidelidade a Deus, pela tua humildade prudente, pelo teu consentimento, obter para nós conversão de coração e arrependimento sincero, preparar-nos para os grandes mistérios que estamos prestes a celebrar. Estes mistérios são tão cheios de tristeza para o teu coração materno, e no entanto, tu farias nos regozijar neste dia, como pensamos na inefável felicidade que encheu a tua alma no momento solene em que o Espírito Santo te ofuscou, e o Filho de Deus tornou-se teu. Sim, abençoada Mãe de Jesus. Vamos passar todo o dia perto de ti, na tua humilde habitação em Nazaré. Daqui a 9 meses, seguir-te-emos até Belém, e aí, em companhia dos pastores e dos anjos, nós proclamaremos em adoração perante o infante Deus, o nosso Salvador. Juntaremos as nossas vozes com as do hospedeiro celestial, e assim expressaremos a nossa alegria. A glória seja a Deus no mais alto. E paz na terra para homens de boa vontade. Igual, 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 igual. Este texto é retirado do ano litúrgico,
Da autoria de Dom Próspero Guaraníger.